Olá, exploradores do místico e amantes das tradições que se escondem nas dobras do tempo. Bem-vindos ao nosso canal, onde desvendamos os véus que cobrem os antigos saberes e as crenças que moldaram a alma dos povos. Há dias em que o véu entre os mundos se torna mais tênue e o sussurro dos antigos é mais audível. Dias em que a própria atmosfera parece carregar um presságio, um aviso, uma promessa. 13 de setembro é um desses dias, um portal discreto, mas poderoso, onde o dourado da colheita se encontra com a profundidade da sabedoria ancestral. Preparem-se, pois nem tudo o que brilha é ouro, e nem todo silêncio é vazio. Hoje mergulharemos nos mistérios da A Vigília Dourada, um nome que ecoa a riqueza da estação que se instala e a solenidade de um período de transição. É o tempo em que o verão se despede com os seus últimos raios quentes, e o outono, com as suas promessas de transformação e recolhimento, começa a tecer a sua tapeçaria de cores e melancolia. A vindima, em muitas regiões de Portugal, está no seu auge ou a finalizar, e o ar está carregado com o cheiro doce das uvas e a esperança de um novo vinho. Mas para além do labor, há uma dimensão espiritual profunda, um chamado para a introspeção e a veneração. Neste dia, a Igreja Católica celebra a memória de São João Crisóstomo, uma figura de colossal importância espiritual e intelectual. Crisóstomo significa boca de ouro, em grego, um epíteto que ele ganhou pela sua inigualável eloquência e pela profundidade da sua pregação. Ele não era apenas um orador, era uma voz de verdade, que não temia confrontar o poder, a injustiça e a hipocrisia, mesmo que isso lhe custasse tudo. Por isso, neste dia, muitos se voltam para ele em busca de sabedoria, clareza de pensamento e, acima de tudo, a coragem para proferir a verdade, mesmo quando ela é amarga. Pedem proteção contra calúnias e fofocas, para que as suas próprias palavras sejam sempre puras e construtivas. Embora São João Crisóstomo seja uma figura cristã, as raízes deste dia, para muitos povos, mergulham nas profundezas da era pagã. O outono sempre foi um período de sacrifício e gratidão à Mãe Terra, um tempo para honrar os espíritos da colheita e garantir a fertilidade para o próximo ciclo. A sabedoria do santo, que prega a verdade e a pureza de intenção, une-se de forma surpreendente à sabedoria da natureza que, neste tempo, nos convida à purificação e ao reconhecimento da abundância. É um momento de equilíbrio precário, em que o que foi semeado ao longo do ano, seja no campo ou na alma, começa a revelar os seus frutos. E é por isso que, nesta vigília dourada, devemos estar duplamente atentos aos sinais e aos sussurros. Para compreendermos a profundidade deste dia, precisamos de nos debruçar sobre a vida extraordinária de São João Crisóstomo, uma lenda de fé, coragem e eloquência. Nascido em Antioquia, na Síria, por volta de 347 d.C., João era filho de pais ricos e de boa posição social. Após a morte precoce do pai, foi criado por uma mãe devota e culta, Antusa, que lhe proporcionou a melhor educação disponível na época, com os mais renomados mestres de retórica e filosofia. Imaginem um jovem de mente brilhante, absorvendo o conhecimento dos clássicos, treinando a sua voz e a sua lógica, destinado a uma carreira de advogado ou político. Mas o destino de João era outro. Atraído pela vida monástica e pela busca espiritual, abandonou os luxos do mundo e retirou-se para as montanhas, vivendo como eremita por anos. O seu corpo definhava com as austeridades, mas o seu espírito florescia, mergulhando nas escrituras e na oração. Foi nesta solidão que a sua alma foi forjada, preparando-o para a missão que o aguardava. A sua saúde, no entanto, cedeu, e ele foi forçado a regressar a Antioquia, onde foi ordenado diácono e depois sacerdote. Foi então que a sua boca de ouro se revelou em todo o seu esplendor. As suas homilias eram tão poderosas, tão apaixonadas e tão cheias de sabedoria,
que as igrejas de Antioquia transbordavam. Ele falava não apenas com palavras, mas com o coração, com a alma, tocando as vidas dos mais simples e dos mais poderosos. João Crisóstomo denunciava a riqueza excessiva, a vaidade, a injustiça social e a corrupção, sem poupar ninguém. As suas palavras eram um espelho que refletia a verdade, muitas vezes dolorosa, mas sempre com o objetivo de levar os fiéis a uma vida mais pura e dedicada a Deus. Em 398 d.C., a sua fama era tal que foi chamado, contra a sua vontade e levado quase à força, para se tornar o patriarca de Constantinopla, a capital do Império Bizantino. Ali, João continuou a sua cruzada pela pureza da fé e dos costumes. Enfrentou a imperatriz Eudóxia, cujos luxos e extravagâncias ele criticava abertamente, e a corrupção do clero e da corte imperial. Imaginem a tensão na corte, onde um homem de Deus, humilde na sua fé, ousava confrontar o poder secular em seu auge. Ele pregava sobre a simplicidade, enquanto Eudóxia vivia no esplendor e na ostentação. Era um choque inevitável. As consequências não tardaram. A imperatriz, ferida no seu orgulho e instigada por inimigos invejosos de João, tramou a sua queda. Foi exilado 2 vezes. O primeiro exílio durou pouco, pois um terremoto e a pressão popular forçaram a sua rápida, mas temporária, reintegração. Mas o segundo exílio foi definitivo e brutal. Foi forçado a marchar por centenas de quilômetros, sob sol escaldante e em condições desumanas, pelo Império, até uma remota localidade no Ponto, Cômata. A intenção era clara: matá-lo por exaustão e maus tratos. E assim aconteceu. São João Crisóstomo morreu no caminho para o seu exílio final, a 14 de setembro de 407 d.C., exausto, mas com o espírito inquebrantável. As suas últimas palavras foram: glória a Deus por todas as coisas. A sua vida é uma lenda de coragem moral e sacrifício. A sua boca de ouro não era apenas um dom retórico, mas uma manifestação da verdade divina que ardia dentro dele. Ele provou que as palavras podem ser mais poderosas do que espadas, e que a fé e a integridade podem desafiar impérios. A Vigília Dourada de 13 de setembro, para muitos, é um lembrete do poder da verdade e da sabedoria que emerge mesmo nas maiores adversidades. É um dia para ouvir as vozes da consciência e para ter a coragem de ser autêntico, custe o que custar. Passemos agora ao bloco Sinais do Destino, onde desvendamos os presságios e as mensagens ocultas que o dia de A Vigília Dourada nos pode trazer. Presságios populares. Vento forte. Se o dia 13 de setembro for marcado por ventos fortes e persistentes, os antigos dizem que o inverno será rigoroso, com geadas intensas e talvez muita neve. É um aviso da natureza para que se preparem. Se os ventos vêm do sul, indicam um inverno mais ameno, mas chuvoso. Se vem do norte, frio e seco. A sua lógica baseia-se na direção e intensidade do vento, que traz as massas de ar que definirão a estação. Chuva leve e constante. Uma chuva fina e contínua neste dia é um bom sinal para as colheitas que ainda estão por vir, prometendo terra fértil e bons frutos no próximo ano. No entanto, é também um presságio de um outono e inverno com mais doenças e constipações, pois a umidade prolongada favorece a proliferação de males. Névoa, matinal, densa. Se amanhã de 13 de setembro amanhecer com um nevoeiro espesso que só se dissipa tardiamente, prevê um bom ano para cogumelos e frutas silvestres. Acredita-se que a névoa é a respiração da terra, e quando ela é abundante, a terra está a alimentar os seus frutos. Labei, queda precoce das folhas. Se notarem que as folhas das árvores estão a cair de forma mais acelerada e em maior quantidade do que o habitual para meados de setembro, é um indício de que o inverno chegará mais cedo e será mais longo. A natureza está a apressar o seu ciclo, como que a avisar da chegada do frio. Aves migratórias voam alto.
Se observarem bandos de aves migratórias a voar a grande altitude, num voo calmo e constante, é um presságio de tempo bom e estável para os próximos dias, e um inverno sem grandes tempestades. O voo alto indica confiança e condições atmosféricas favoráveis para a viagem. Aranhas tecem teias densas e visíveis. Se as aranhas estiverem particularmente ativas neste dia, tecendo teias mais densas e robustas, especialmente perto das janelas ou cantos da casa, é um sinal de que se preparam para um frio intenso. A sua construção é um instinto de proteção contra as baixas temperaturas. Encontrar uma avelã dupla. Se ao colherem avelãs ou ao encontrarem uma, depararem com uma que tem duas sementes dentro da mesma casca, guardem-na. É um poderoso amuleto para a sorte inesperada, especialmente em assuntos financeiros. Simboliza a duplicação da fortuna. Tesoura cair e apontar para si. Se uma tesoura, ao cair, apontar com as suas lâminas em direção a quem a deixou cair, é um aviso para ter cuidado com fofocas e intrigas que podem surgir. As línguas afiadas podem estar perto, e as suas palavras podem cortar a vossa reputação. Perder algo valioso. Perder um objeto de valor sentimental ou financeiro neste dia pode ser um sinal de que devem prestar mais atenção às vossas finanças e aos vossos bens. Acredita-se que é um aviso para não serem negligentes, sob pena de perdas maiores. Sonhos. Nesta noite. Os sonhos na noite de A Vigília Dourada são considerados portais para a intuição e mensagens do subconsciente. Prestem atenção aos detalhes e às emoções. Sonhar com colheita ou frutos. Ver campos de trigo dourado, videiras carregadas ou cestos cheios de frutos simboliza a abundância, a colheita dos vossos esforços. É um sinal de que o vosso trabalho será recompensado. Se os frutos estiverem podres ou a colheita for má, é um alerta para reavaliar os vossos projetos ou investimentos. Sonhar com água corrente. Rios, ribeiras ou fontes de água limpa e corrente representam purificação, fluxo de emoções e clareza mental. Se a água estiver turva ou estagnada, pode indicar emoções turbulentas, confusão ou a necessidade de resolver problemas pendentes. Sonhar com ouro ou objetos dourados. Em honra a Crisóstomo, sonhar com ouro ou objetos dourados, como joias ou moedas, pode simbolizar a descoberta de sabedoria interior, um valor oculto em vós, ou uma oportunidade de crescimento espiritual. No entanto, o excesso de ouro pode alertar para a tentação da vaidade ou da ganância. Sonhar com vozes ou sussurros. Ouvir vozes ou sussurros no vosso sonho, mesmo que não consigam entender as palavras, é um sinal de que devem prestar atenção a conselhos inesperados ou a advertências subtis na vossa vida desperta. É a vossa intuição a tentar guiar-vos. Sonhar com animais selvagens. Sonhar com animais selvagens, como lobos ou raposas, pode representar desafios que se aproximam, mas também a vossa própria força e instintos de sobrevivência. A chave é como vos sentem em relação ao animal, medo ou respeito. Sonhar com uma estrada dourada. Se vos virem a caminhar por uma estrada que brilha com um tom dourado, significa que estão no caminho certo na vida e que a prosperidade e a sabedoria vos guiarão. Nascidos. Neste dia, as pessoas que nascem sob a influência de A Vigília Dourada são frequentemente dotadas de uma inteligência aguçada e uma capacidade inata para a comunicação, tal como São João Crisóstomo, possuem uma boca de ouro no sentido de que são persuasivos, eloquentes e têm uma profunda necessidade de expressar a verdade, mesmo que impopular. São defensores da justiça e da equidade, e podem ser por vezes teimosos na sua convicção. Possuem uma grande intuição e um senso de dever. O seu destino muitas vezes os leva a carreiras onde podem ensinar, liderar, influenciar e defender aqueles que não têm voz.
têm uma forte ligação à sabedoria ancestral e um desejo de desvendar os mistérios da vida. Podem ser propensos a períodos de introspeção profunda e a buscar a solidão para recarregar as suas energias. A sua jornada é marcada pela busca incessante da verdade e pela coragem de a partilhar. Aniversariantes. Neste dia, celebram-se os nomes ligados a São João Crisóstomo, como João. Outros nomes que podem aparecer nos calendários e que carregam a energia do dia incluem Dália, que simboliza elegância e dignidade, e Tobias, que significa Deus é bom. Detenhamo-nos um pouco no nome João. Aqueles que carregam este nome tendem a ser protetores por natureza, leais aos seus entes queridos e amigos. Possuem um forte sentido de justiça, não se vergando facilmente perante a injustiça. São frequentemente pessoas de caráter firme, com uma moral inabalável, mas que também sabem ser compassivas e generosas. A sua presença inspira confiança e estabilidade. Agora, mergulhemos nas tradições e rituais que podem ser praticados neste dia de a Vigília Dourada, para honrar as suas energias e colher os seus benefícios. O que fazer? Tradições e rituais. Norte 1. Ritual da Purificação Dourada. Este ritual visa limpar energias negativas acumuladas, atrair clareza mental e a sabedoria de São João Crisóstomo. É um banho de luz para a alma. Objetivo: purificação, clareza, sabedoria. O que vai precisar: uma tigela de cerâmica ou vidro transparente, água pura, de fonte se possível, um punhado de folhas de louro, símbolo de vitória e sabedoria, 3 gotas de óleo essencial de alecrim, para proteção e clareza, ou um pequeno ramo fresco, uma vela dourada ou amarela. Quando e como realizar? Ao pôr do sol de 13 de setembro, procure um local tranquilo onde se sinta em paz. Acenda a vela dourada, visualizando a sua luz a encher o espaço. Coloque a água na tigela, adicione as folhas de louro e as gotas de alecrim. Mexa a água suavemente com o dedo, no sentido dos ponteiros do relógio, enquanto recita a seguinte intenção com fé: que a luz dourada de Crisóstomo purifique meu ser, que as águas da sabedoria lavem toda a má energia, que a clareza e a verdade guiem meus passos e minhas palavras. Assim seja. Passe a água pelas suas mãos, sentindo a sua frescura e a energia purificadora. Depois, caminhe pela sua casa, salpicando suavemente a água pelos umbrais das portas e janelas, visualizando que toda a negatividade é dissolvida por uma luz dourada. Concentre-se nos cantos e nos locais onde sente a energia mais pesada. O que fazer depois? Deixe a vela queimar completamente até ao fim, em segurança. A água restante deve ser despejada na terra, de preferência junto a uma planta que esteja no seu jardim ou num vaso, para que a terra absorva as energias purificadas. Sinta a leveza e a renovação. 2. Ritual do Pão da Gratidão e Previsão. Este ritual ancestral celebra a abundância da colheita e procura um presságio para o inverno que se aproxima, ao mesmo tempo que promove a união familiar. Objetivo: agradecer pela abundância, pedir prosperidade futura e obter um presságio para o inverno. O que vai precisar? Massa de pão, pode ser feita em casa ou comprada já pronta. Um punhado de sementes variadas, girassol, abóbora, linhaça, simbolizam a fertilidade. E uma moeda pequena e limpa, de cobre ou prateada, simboliza a fortuna. Quando e como realizar? Prepare a massa de pão. Enquanto amassa, incorpore as sementes, visualizando a abundância e a nutrição que elas representam. No final, antes de dar a forma final ao pão, esconda a moeda dentro da massa, num local onde seja segura para ser encontrada depois. Coza o pão no forno, com a intenção de que ele traga calor e provisão para o lar. Quando o pão estiver dourado e cozido, partilhe-o com a vossa família e amigos, à mesa, num momento de união. Presságio:
Quem encontrar a moeda na sua fatia de pão é agraciado com sorte financeira e prosperidade inesperada para o próximo ano. Mas para além da moeda, observem a crosta do pão. Se estiver dourada, estaladiça e bem cozida, é um bom presságio para um inverno ameno e sem grandes adversidades. Se por outro lado, estiver pálida ou rachada, pode indicar desafios e a necessidade de cautela. O que fazer depois? As sementes que restarem podem ser guardadas para semear, simbolizando a continuidade da abundância. A moeda deve ser guardada como um amuleto de boa sorte. 3. Meditação do sussurro do outono. Neste dia de transição, a intuição está mais aguçada. Esta meditação ajuda a conectar-se com o vosso eu interior e a receber orientação. Objetivo: conectar-se com a intuição, receber orientação, encontrar clareza para decisões. O que vai precisar? Um local tranquilo e sem distrações, uma manta leve se desejar. Quando e como realizar? Escolha um momento em que a casa esteja calma, de preferência à tarde ou ao anoitecer, quando as luzes do dia começam a esmorecer. Sente-se confortavelmente, feche os olhos e comece a focar-se na vossa respiração. Deixe os pensamentos irem e virem, sem se prender a eles. Sintonize-se com os sons da natureza, o vento a soprar, as folhas a cair, o canto distante de um pássaro. Sinta a energia do outono a envolver-vos. Mentalmente, faça uma pergunta que vos esteja a inquietar ou peça por clareza sobre uma situação. Mantenha-se em silêncio, aberto a quaisquer pensamentos, imagens, sensações ou até sussurros que surjam na vossa mente. Não os julgue, apenas observe. O que fazer depois? Tenha um caderno e uma caneta por perto. Assim que terminar a meditação, anote tudo o que veio à mente, por mais insignificante que pareça. Por vezes, as respostas mais profundas vêm disfarçadas de pensamentos aleatórios. Releia os vossos apontamentos nos dias seguintes. As mensagens podem tornar-se mais claras com o tempo. Culinária da Vigília Dourada. Neste dia, a mesa deve refletir a generosidade da estação. Frutos da estação. Abundância de uvas frescas, figos sumarentos, nozes e avelãs recém-colhidas. As romãs que começam a aparecer também são bem-vindas, simbolizando fertilidade e prosperidade. Sopas e guisados reconfortantes. Sopas de abóbora, castanha ou outros legumes de outono que nutrem e aquecem o corpo. Guisados com carne e vegetais da época, cozinhados lentamente, enchem a casa com aromas convidativos. Pão fresco. O pão, especialmente o do ritual, deve ser um item central na refeição, partilhado e apreciado como símbolo de sustento. Vinho novo. Se a vindima já estiver avançada, o vinho novo, ou pelo menos o vinho da colheita anterior, deve ser degustado como uma celebração do trabalho da terra. O que não fazer? Principais proibições da Vigília Dourada. Neste dia de transição e energias sensíveis, há certos atos que devem ser estritamente evitados para não atrair infortúnios ou perturbar a harmonia. 1. Não desperdiçar alimentos. Proibição. É terminantemente proibido desperdiçar qualquer alimento, especialmente pão, frutas ou grãos. Mesmo as migalhas devem ser guardadas ou dadas aos animais. Razão, mística e consequências. Desperdiçar comida neste dia é um ato de profunda desrespeito pela Mãe Terra e pela abundância divina que ela proporciona. É visto como um afronto aos espíritos da colheita e ao trabalho árduo que garante o sustento. A consequência para quem o faz, de acordo com as crenças populares, é a escassez na próxima colheita, a pobreza e a fome na própria casa. Acredita-se que quem desperdiça, em breve sentirá a falta. 2. Não ignorar pedidos de ajuda. Proibição. Não se deve ignorar um pedido de ajuda, seja de um vizinho, um familiar ou um estranho.
Recusar auxílio a alguém em necessidade é uma ação que traz má sorte. Razão, mística e consequências. Este dia, em que honramos a compaixão e a caridade, exige solidariedade. Ignorar o sofrimento alheio é fechar o coração às energias positivas do dia. Acredita-se que quem nega ajuda hoje, em breve se encontrará em situação de sofrimento e isolamento, e não encontrará quem o ajude quando precisar. É a lei do retorno, amplificada pela energia do dia. 3. Não fazer fofocas ou caluniar. Proibição. Evitem a todo custo participar em fofocas, falar mal dos outros ou proferir calúnias. Razão mística e consequências. Em honra a São João Crisóstomo, que sofreu perseguições e exílio devido às palavras caluniosas dos seus inimigos, este dia exige uma pureza de linguagem. As palavras têm poder, e as negativas podem criar um campo energético de hostilidade. A consequência de espalhar fofocas é que as vossas próprias palavras se voltarão contra vós, resultando em perda de reputação, desentendimentos e discórdia no vosso círculo social e familiar. A vossa boca pode perder o seu ouro. 4. Não fazer grandes empréstimos ou dívidas. Proibição. É desaconselhável fazer grandes empréstimos de dinheiro, contrair novas dívidas significativas ou realizar transações financeiras de alto risco. Razão, mística e consequências. A energia da vigília dourada é de estabilização, avaliação e preparação para o futuro, não de impulsos arriscados. Fazer grandes movimentos financeiros pode desequilibrar a vossa sorte. Acredita-se que quem se aventura em dívidas neste dia enfrentará dificuldades financeiras prolongadas e inesperadas. As vossas finanças podem ficar emaranhadas, como a folhagem de outono. 5. Não deixar acessórios dourados, sujos ou danificados. Proibição. Certifiquem-se de que quaisquer objetos dourados que possuam, joias, moedas de ouro, se tiverem, talheres dourados, estejam limpos e em bom estado. Não os deixem sujos, partidos ou escondidos. Razão mística e consequências. O dourado é um símbolo de pureza, sabedoria e prosperidade neste dia. Honrá-lo é atrair essas qualidades. Deixar o dourado em desleixo é um sinal de desvalorização dessas energias, podendo levar ao bloqueio da prosperidade e à má sorte em assuntos financeiros e espirituais. A vossa luz interior pode ofuscar-se. 6. Não ignorar sinais da natureza. Proibição. Não ignorem os presságios que a natureza vos envia, sejam eles o vento, o comportamento dos animais ou a queda das folhas. Razão mística e consequências. A natureza, neste dia de transição, tenta comunicar convosco, oferecendo avisos e conselhos para o futuro. Ignorá-los é um ato de arrogância e imprudência. A consequência é perder a oportunidade de se preparar para desafios vindouros, podendo ser apanhado desprevenido por infortúnios ou deixar escapar oportunidades. Não escutar é não aprender. 7. Não cortar o cabelo ou as unhas. Proibição. Evitem cortar o cabelo ou as unhas, especialmente as mulheres. Razão mística e consequências. Antigas crenças populares sugerem que o cabelo e as unhas são extensões da nossa vitalidade e energia vital. Cortá-los em dias de grande carga energética ou transição pode resultar na perda de sorte, diminuição da vitalidade e até mesmo fraqueza espiritual. É como cortar os laços com a força vital que vos sustenta. 8. Não varra a casa à noite. Proibição. Não varra a casa depois do pôr do sol. Qualquer limpeza mais profunda deve ser feita antes do anoitecer. Razão, mística e consequências. Acredita-se que a noite pertence aos espíritos e aos elementos invisíveis. Varrer a noite é como varrer a sorte para fora de casa, expulsando as bênçãos e convidando o infortúnio e a escassez. Os antigos diziam que se varre o dinheiro,
e a alegria para fora do lar. 9. Evite brigas ou discussões acirradas. Proibição. Faça um esforço consciente para evitar discussões, brigas ou conflitos, especialmente dentro do ambiente familiar. Razão mística e consequências. A paz e a harmonia são essenciais para absorver as energias positivas da vigília dourada. A discórdia cria um ambiente de negatividade que pode afetar o lar por um longo período, perturbando a união familiar e atraindo mal-entendidos duradouros. A paz é a colheita mais preciosa. 10. Não iniciar novas grandes empreitadas. Proibição. Adie o início de grandes projetos, a assinatura de contratos importantes ou grandes mudanças na vossa vida pessoal ou profissional. Razão mística e consequências. A energia do dia é mais propícia à conclusão, à reflexão e à preparação, não ao impulso inicial. Começar algo grandioso hoje pode fazer com que o empreendimento encontre muitos obstáculos, demore a prosperar ou até mesmo falhe, pois a energia de estabilização não favorece a sementeira de algo inteiramente novo. É um dia de pausa antes do salto. Que a sabedoria da vigília dourada ilumine o vosso caminho e que os vossos passos sejam guiados pela luz da verdade. Lembrem-se, as tradições não são apenas regras antigas, mas sim códigos de vida que nos conectam à sabedoria ancestral. Respeitá-las é respeitar a nossa própria história e o fluxo da natureza. Até a próxima, exploradores. Que a sorte vos acompanhe e a verdade vos guie.